a dinâmica do currículo oculto. Então, para entendermos um pouco, né, sobre esse currículo oculto, primeiro, não é a simples alteração do conteúdo e da metodologia do currículo oficial. Isso quer dizer que os conteúdos que estão presentes na grade curricular, eles serão colocados em práticas no dia a dia, e o currículo oculto ele não vai apenas alterar as metodologias e alterar os conteúdos que são oficiais. O currículo oculto ele possibilita a superação das deficiências desse movimento de reforma. Ele constrói seus modelos pedagógicos sobre uma estrutura teórica que situe as escolas dentro de um contexto social mais amplo. Com isso, alguns estudiosos observaram que uma alteração no currículo escolar evitaria problemas como preparação inadequada de professores e materiais que subestimam a capacidade dos estudantes. Então, quando o currículo escolar ele é alterado de modo a compreender o aluno como sujeito, o professor como sujeito, aquele que contribui, que orienta, que instiga, que motiva, não haveria, dentro dos ambientes escolares, uma preparação inadequada. Os materiais também não subestimariam a capacidade dos estudantes. Em algumas escolas, por exemplo, não há sequer um laboratório escolar, uma biblioteca, espaços para o fomento de atividades interdisciplinares ou extraescolares. Então, a escola, o sistema de ensino, ele precisa reparar a formação de professores com vistas a transformações no modo de ver e conceber o ensino. Deve-se considerar que a relação entre conhecimento escolar e controle social exercem certa influência sobre o currículo formal e sobre as relações sociais dentro da sala de aula, né? Então, o currículo oculto ele contribui para a formação global do aluno, o avanço escolar de um currículo, né? Ele pode ser construído com base nos interesses dos alunos, da comunidade escolar, e ele acontece a partir do diálogo, da problematização do contexto real. Então, a instituição social, a escola, ela tem um currículo que é formal, que é formalizado, com vistas também às relações sociais e, de certa forma, um controle social. Controle não de usar ou ver o aluno como um fantoche, mas de que certos padrões ou certos comportamentos vistos na sociedade, eles poderiam ser evitados a partir do conhecimento e a partir da educação. O conhecimento escolar, né, e o controle social, eles influenciam o currículo formal, pois eles ditam, de certa forma, o que e como a escola deve formar, de modo a atender às demandas sociais. Quando se tem a alteração do currículo e da metodologia curricular, a escola ela se torna um veículo perfeito para desenvolver o pensamento crítico e democrático em seus estudantes. Nós entendemos, né, como educadores, que é preciso mudanças estruturais e significativas no modo de se conhecer ou de se conceber a escola e a educação. E aí Giraud vai apresentar 3 diferentes tradições encontradas na teoria educacional
que ajudaram nesse papel de socialização das escolas e dessa significação do currículo oculto. Primeiro, a abordagem estrutural funcional. O segundo, a abordagem social fenomenológica. E o terceiro, a abordagem neomarxista da socialização e a mudança social. Essas três abordagens, elas enraizaram concepções e paradigmas que foram moldando a escola como local de instrução. Primeiro, a abordagem estrutural funcional, o principal interesse é a maneira como as normas e os valores sociais são transmitidos no contexto escolar, mas, no entanto, a escola ela vai socializar os estudantes para aceitar sem questionar e acabando assim por perder a capacidade de criar significados para si mesmo. Então, na abordagem estrutural funcional, entende-se que as normas e valores sociais eles precisam ser transmitidos. No entanto, essa transmissão se dará de modo que o aluno aceite os valores e as normas sociais sem que elas sejam questionadas, sem que elas sejam repensadas. Já a abordagem socio-fenomenológica, também conhecida como nova sociologia, ela vai fazer críticas acerca das interações em sala de aula e aos encontros sociais. Ela deve ser vista como uma teoria de construção da realidade social, mas o fracasso existe por ter um desejo por mudanças radicais e igualitarismo fundamental. Então, nessa abordagem, as mudanças elas são feitas de formas radicais, embora que a teoria de construção da realidade social, a construção da realidade social para essa abordagem, ela precisa passar por um igualitarismo fundamental. A terceira abordagem, a neomarxista da socialização e mudança social, considera a escola como uma instituição de reprodução da ideologia social, pois ela mantém os valores e regras sociais e os transmite aos seus alunos. O problema dessa abordagem é justamente por entender que a escola é apenas um local de reprodução, de reproduzir. Então, se a escola ela é vista dessa forma, ela não abrirá espaço para a construção, até mesmo de novos valores, de novas regras sociais. E os conhecimentos não seriam transmitidos, eles seriam partilhados. Então, a crítica da abordagem neomarxista da socialização consiste nisso, né, de que a escola ela precisa ser um local de reprodução, ao invés de ser um local de construção. O que se aprende de fato nas escolas? Então, na escola, além dos conhecimentos formais, né, existem os valores, as regras, as normas, as condutas e os comportamentos que estão além do currículo formal. O aluno, para Drebin, o aluno aprende além de conhecimentos e habilidades, que vão além daquilo que é estabelecido pelo currículo formal. O currículo oculto, então, contribui para a experiência individual de educação de cada estudante. O aluno, ao conviver com toda a classe no mesmo ambiente, ele aprenderá a viver em grupo, reconhecerá a relação de poder professor e aluno e também internalizará alguns dos valores vigentes na sociedade, portanto, no sistema educacional. Então, a escola, como local de formação humana,
como um local de valores, leva o aluno a observar que, embora esteja no mesmo ambiente com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, cada aluno tem sua própria experiência, adquire suas próprias experiências, seus pensamentos, sua forma de ver o mundo, a forma como criticam. Entende que essa relação de poder que existe entre professor e aluno, ela é necessária também para que os valores, para que o ensino, a aprendizagem, ela possam acontecer da melhor forma. No tópico 3, nós temos os professores como intelectuais transformadores, né? E o objetivo desse tópico é refletir sobre os professores e seu papel no processo de ensino-aprendizagem e também como o professor, de certa forma, ele traz influência para os alunos, como estes podem conceber o ensino de modo a que transforme e provoque mudanças de pensamentos, de atitudes em seus alunos. Mas no cenário contemporâneo, né, na educação dos dias atuais, nós temos duas ameaças, nós temos dois problemas. Na verdade, não são duas ameaças, uma ameaça e um desafio para o professor dos dias atuais. Primeira ameaça é a pouca confiança na capacidade dos professores da escola pública de oferecerem uma liderança intelectual e moral aos jovens. Então, esses movimentos de reforma educacional tiram os créditos do professor como aquele que pode sim liderar intelectualmente os seus alunos. Outra ameaça é que os professores são ignorados quando não são vistos como pessoas preparadas para cuidar, tratar, ensinar os alunos para serem cidadãos ativos ou críticos, né? E muitas vezes também as contribuições do professor, elas são ignoradas no próprio sistema escolar. Uma outra ameaça é que quando, para Giraud, ele analisa esses movimentos de reforma educacional, ele entende que os professores eles são descartados, né? Como o sistema escolar, ele propõe, ele lança um modelo pronto e acabado e o professor estará dentro do ambiente escolar apenas como um instrutor ou aquele que põe em prática o que foi recebido formalmente. Então, nesse movimento de reforma educacional para Giraud, o professor ele é descartado como esse ser que pensa, um ser intelectual ou aquele que realmente é capaz e pode sim contribuir para uma aprendizagem mais igualitária, mais comprometida com a transformação da realidade. Um desafio, ou os desafios que Giraud lança para os professores, o primeiro é que necessita a união dos professores para que estes se engajem em uma autocrítica muito necessária em relação à natureza e finalidade da preparação dos professores, como esses programas de treinamento, eles são postos em prática nos sistemas de ensino. E precisa-se também que os professores observem as questões das formas dominantes de escolarização. Um outro desafio que Giraud lança
é que os professores, eles precisam ter a oportunidade de se organizarem coletivamente para melhorar as condições em que trabalham e demonstrar ao público, ou seja, às famílias e à sociedade, o papel fundamental que eles devem desempenhar em qualquer tentativa de reformar as escolas públicas. Então, para Giraud, é importante que o professor, ele, a partir da organização coletiva, leve ciência, leve a comunidade escolar, a família desses membros escolares e a própria sociedade a entender, a compreender o porquê, qual o seu papel enquanto educador. A atual crise pela qual a educação passa tem a ver, primeiro, com o enfraquecimento dos professores, em todos os níveis, quando estes não se organizam, quando estes não têm uma voz coletiva. Outra é a crescente perda de poder em torno das condições de seu trabalho e mudanças na percepção do público quanto a seu papel reflexivo, ou seja, como a sociedade, como a família vê o professor, nessa sua forma de visão daquilo que é o professor. Será se eles veem ou deixaram de ver o professor quanto ao seu papel reflexivo? Então, quando o professor ele é visto como um ser menor dentro do processo de aprendizagem, e ele é visto apenas como aquele que reproduz e leva seus alunos a reproduzir um conhecimento ou atitudes e valores, as condições de seu trabalho, elas são minimizadas. E aí ele vem citar também que dois problemas têm a ver com a melhoria da atividade docente. Primeiro, a tendência de reduzir os professores ao status de técnico especializado dentro da burocracia escolar. Nesse primeiro, o professor seria visto apenas como aquele que cumpre tarefas, aquele que se apropria de currículos e que aqueles que deem conta de seus objetivos pedagógicos. Ou seja, o professor apenas como um técnico de educação. O número 2 é a necessidade de defesa da escola como instituição essencial da manutenção de desenvolvimento de democracia crítica e defesa dos professores como intelectuais transformadores. Então, nós precisamos defender a escola como um local de fomento à criticidade, à democracia, e defender os professores como protagonistas de transformações e reflexão dentro da sociedade. Defender os professores como protagonistas de transformação e de reflexão. Para Giraud, reflexão e prática acadêmica a serviço da educação dos estudantes para que eles sejam cidadãos críticos e reflexivos. Desvalorização e desabilitação do trabalho docente. Primeiro, a separação da concepção de execução e padronização do conhecimento escolar. Segundo, desvalorização do trabalho crítico intelectual pela primazia de considerações práticas. Nesta concepção, neste modo de ver, a escola podaria a intelectualidade do aluno, colocando apenas para considerar ou colocar no cotidiano considerações práticas, instrumentais. Outra
citada por Giraud é a preocupação em aprender como fazer, o que funciona, ou maneiras de ensinar, sem os devidos questionamentos ou discussões. Então, o aluno ele precisa ser considerado. O professor, claro, que precisa pesquisar e analisar como fazer, né? Aquilo que funciona ou não, mas é preciso também questionamentos e discussões acerca do como fazer e quais são as maneiras de ensinar, as didáticas, as metodologias, os recursos disponíveis. Outro problema que Giraud vê são os pacotes curriculares à prova dos professores, que reserva a eles o simples papel de executar procedimentos de conteúdos e instruções determinados, ou seja, nem sempre esses pacotes curriculares eles vão estar de acordo com a realidade e o contexto social no qual a escola está inserida. E o papel do professor aí seria apenas de executar, de pôr em prática aquilo que não foi concebido ou não foi formulado por ele de acordo com o contexto. Um outro fato citado por Giraud é o professor implementador do currículo, instrução e avaliação que concebe o ensino, ou seja, quando o professor ele é apenas quem implementa um currículo sem que ele tenha participado. É aquele que vê a necessidade de instrução e avaliação não como forma de processos que somam a aprendizagem do aluno. No 3.2, nós temos os professores como intelectuais transformadores, e aqui nós destacamos alguma das falas de Giraud acerca de como ele vê esse professor, como ele vê o papel do ensino e da aprendizagem, né? O professor como intelectual transformador, ele dignifica a capacidade humana de integrar o pensamento e a prática, ou seja, ele é aquele que motiva, que promove, que constrói novas práticas curriculares e novas práticas de ensino. O professor como intelectual, ele assume a responsabilidade ativa pelo levantamento de questões sérias acerca do que ensinam, como devem ensinar e quais são as metas mais amplas pelas quais estão lutando. Então, para Giraud, o professor como intelectual é aquele que encara a sala de aula como um local de descoberta, um local de ciência, um local de encontro de ideias, de valores, de pensamentos. O professor como intelectual é aquele que não se acomoda diante dos processos de avaliação, diante dos sistemas de ensino, mas é aquele que é ativo dentro do processo de ensino, pois ele planeja, ele repensa, ele reavalia suas práticas de ensino com vistas a pôr o aluno como um sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. Para Giraud, os professores intelectuais contribuem para o desenvolvimento de sociedade livre e democrática, estudiosos e profissionais ativos e reflexivos, papel em termos políticos e normativos. Então, um professor como intelectual, ele provoca no aluno a necessidade de ser crítico, de ser estudioso, de ser ativo e de ser reflexivo. Como afirma na página 163, os intelectuais transformadores, eles precisam desenvolver um discurso que una a linguagem da crítica e a linguagem da possibilidade, de forma que os educadores sociais reconheçam que podem promover mudanças.